Bom, então chamar o Vitor, né, o Vitor Nascimento, lá da USP, para a nossa próxima palestra. E o Vitor, ele foi um dos fundadores, né? Ele ajudou a fundar o capítulo de processamento de sinais aí do estado de São Paulo. Ele junto com o Marcelo Bruno, que já palestrou, o Rodrigo Guido também, né? O Leonardo Tomazelli, que vai ser logo em sequência, né? E uma das coisas que eu falei na abertura, mas eu acho que muita gente ainda não tinha entrado, né? Esse ano é um ano especial aí para o capítulo, que estamos completando 10 anos, né? Então, esse evento, na verdade, ficou muito legal aí para os 10 anos do nosso capítulo. Vitor, fica à vontade. Obrigado, Kenji. Obrigado, pessoal, por terem preparado, organizado esse ciclo de palestras. Tá muito legal. Muito boa a apresentação da Vanessa. Eu acabei de ter minha primeira experiência com patente, porque uma empresa aí me pediu para dar uns pareceres sobre patente de codificação de voz, né? Então eu estava lendo uns calhamaços desse tamanho aqui, 600 páginas de especificação de patente de codificação de voz. Vi como esse negócio é complicado. Eu queria contar para vocês uma coisa que eu estou trabalhando com os meus alunos aqui, o Carlos e o Tiago, junto com o pessoal da Faculdade de Medicina, num projeto que eles têm lá com a Universidade de Oxford, com a FAPESP. A gente começou a trabalhar com eles, na verdade, o ano passado, a respeito de dengue, né, principalmente o Carlos. Mas com a maluquice desse ano, a gente começou a mexer bastante com o Covid. Já temos até uns 3 artigos publicados aí sobre isso, por enquanto. Eu vou contar um pouquinho o que tem de interessante que dá para fazer de processamento de sinais na área de epidemiologia, no que a gente está trabalhando agora. Uma coisa que está na cabeça de muita gente agora, né, tanto em casa quanto quem é prefeito, governador, não vou mencionar nenhum nível acima, você precisa saber, na hora de tomar alguma decisão, né, você precisa saber se a epidemia está se alastrando ou não, né, se a coisa está sob controle ou se não está sob controle, se você está... se o que você está fazendo está funcionando, quais são as medidas que você precisa tomar para tentar que vão ser mais eficazes, né? E o que talvez aconteça no futuro, dependendo de qual medida você tome. Então eu vou contar um pouquinho sobre como é que se modela uma epidemia ou um surto de uma doença qualquer, começando com um modelo mais antigo que ainda se usa, o modelo do Kermack-Kendrick, de 1926. Na verdade, o de 1926 é um pouquinho mais simples do que isso, mas você imagina, você classifica as pessoas, a população em compartimentos. Então tem um compartimento das pessoas que são suscetíveis, que ainda não pegaram a doença, mas que, se forem contaminados, podem desenvolver a doença. O compartimento das pessoas que foram expostas, né, que tiveram contato com uma pessoa doente, mas que ainda não estão transmitindo, né? Então, estão aí naquele período de incubação, enquanto eles já contraíram a doença, mas ainda não desenvolveram, ainda eles não são capazes de transmitir. Depois, o compartimento dos que já podem transmitir, né, dos que podem infectar outras pessoas,
e o compartimento das pessoas que sararam, que infelizmente também contém as que faleceram, né? Esse modelo aqui assume que quem sarou fica imune, né? Então não tem uma setinha voltando, mas depois no finalzinho eu vou mostrar um caso de uma setinha voltando aqui. Um modelo mais simples é uma equação diferencial linear, não linear, desculpa, em que você assume que a percentual de gente que vai pegar a doença é proporcional ao produto da quantidade de gente infectada num certo instante, vezes a fração de pessoas que é suscetível. Basicamente, a probabilidade de uma pessoa infectada encontrar com uma pessoa suscetível, que ainda pode pegar a doença. Então, quem sai daqui entra aqui, quem sai daqui entra aqui, tem uma certa distribuição do tempo que leva para uma pessoa sarar, né? Tem uma distribuição do tempo que leva para a pessoa, do tempo de incubação, e depois o tempo da pessoa sarar ou falecer, né? Só para colocar em contexto, se você pega aquele modelo simples e coloca aqui na cidade de São Paulo, o que aconteceria, pensando que tinha uma pessoa doente só que trouxe a doença para São Paulo no dia 25 de fevereiro. A data está aqui um pouco errada, eu tinha que ter colocado dia 29, que foi o dia do primeiro caso que foi pego aqui em São Paulo, né? Por aquele modelo, mais ou menos no começo de julho, a gente teria 2 milhões de pessoas infectadas e, por agora, teria acabado completamente a epidemia na cidade de São Paulo, com 93% das pessoas tendo contraído a doença, né? Obviamente não foi isso que aconteceu aqui. A coisa ainda está se arrastando e aparentemente está emendando a segunda onda na primeira, parece, né? Então, o que a gente precisa entender é como é que eu corrijo esse modelo para ele aproximar melhor o que está acontecendo. E eu vou mostrar que isso depende bastante de você estimar uma série de parâmetros que aparecem que modificam esse conjunto de equações aqui, né? Os parâmetros básicos são a probabilidade de uma pessoa infectada encontrando com uma suscetível transmitir a doença, o tempo médio que leva, porque isso aqui é a inversa do tempo médio de incubação, e a inversa do tempo médio de recuperação ou morte. Aqui, né? A gente pode complicar esse modelo colocando algumas coisas a mais, e depois a gente tem o problema de estimar essas coisas a mais para saber exatamente conseguir aproximar o que vai acontecer e, mais importante, prever o que vai acontecer e entender que tipo de medida tem mais efeito, é mais eficaz para resolver o problema ou não. Isso aqui é uma figura de um artigo que está sob avaliação agora, né? A gente submeteu, está esperando a resposta, da taxa de prevalência em São Paulo. Isso aqui foi medido a partir de testes com doadores de sangue. Então, doador de sangue, o pessoal da medicina já trabalhava, né? A gente trabalha, vocês talvez tenham ouvido falar dela, porque ela está dando um monte de palestras ultimamente, a professora Esther Sabino, lá da Faculdade de Medicina. Ela tem um acordo com o pessoal de banco de sangue
e ela pegou amostras de doador de sangue da cidade de São Paulo, da cidade de Manaus e de várias outras capitais, de Fortaleza, Recife, de Curitiba, e a gente estimou, a partir dessas amostras, a prevalência de quanta gente já pegou Covid em São Paulo. Em São Paulo é interessante porque tem um outro estudo que foi feito aleatoriamente, indo de casa em casa e tirando sangue de uma pessoa numa casa aleatória, escolhida aleatoriamente, e a prevalência mais ou menos bate, mais ou menos não, é bem perto mesmo o resultado deles com o nosso. Então, no final de outubro, a gente estaria em torno de 29% de prevalência, quer dizer, mais ou menos 1/3 da cidade de São Paulo já pegou Covid. Só que isso é bem diferente desta curva aqui, né? 30% em outubro, a gente estaria aqui, né? É bem diferente do que aconteceu lá. Então, por que tem essa diferença e como é que a gente pode melhorar isso? Isso aqui, o que aconteceu, é a mesma simulação, do mesmo tipo, para Manaus, né? Também a epidemia acabaria bem rápido, com mais ou menos 91% das pessoas infectadas lá perto do final de julho. Em Manaus, não foi muito diferente do que aconteceu. Não chegou a 91%, mas chegou a 66% no final de julho e depois, agora em outubro, deu uma aumentadinha, possivelmente porque o pessoal que estava se isolando mais começou a sair. Então, o que aconteceu em Manaus é bem diferente do que aconteceu em São Paulo. Você vê que a escala aqui é completamente diferente, né? Aqui 30% continua subindo, aqui já está chegando, aqui é 76%, né? E aparentemente vai estabilizar logo de novo. Por que tem essa diferença toda também? Isso é outra coisa que a gente está querendo resolver. Então, tem um conjunto de parâmetros que a gente precisa saber para poder estimar, acreditar no modelo e usar o modelo para predição, né? O primeiro deles, eu acho que nessa altura do campeonato todo mundo já ouviu falar, né, o R0. O R0 é o número de reprodução básico. Ele é o número de casos, quer dizer, se você tem uma população em que ninguém foi nunca exposto a uma certa doença, que era o caso da Covid, né? No Brasil, em janeiro, era esse o caso, ninguém nunca tinha sido exposto àquela doença. Se você coloca uma pessoa infectada em contato com a população, para quantas pessoas essa primeira pessoa vai passar a doença, né? Isso aí é o R0. E ele é útil de saber em epidemiologia, porque se o R0 for maior do que 1, quer dizer, cada pessoa passa para mais de uma, existe uma probabilidade grande da doença se estabelecer no local. Se for menor do que 1, provavelmente vai ter um certo número de casos, vai cair, não vai causar uma epidemia grande, né? E você tem o RT, que é o quanto esse número basicamente muda com o tempo. Porque à medida que o tempo passa, você vai tirando gente deste compartimento e colocando aqui, né? Então, a probabilidade de uma pessoa infectada encontrar uma outra pessoa para transmitir vai caindo, né? E isso faz com que o R, na verdade, caia com o tempo, né? O número de casos secundários causados por um paciente infectado
em geral, cai com o tempo. Isso aqui são as estimativas que o pessoal lá do grupo fez para Manaus em azul e São Paulo em vermelho ao longo do tempo, né? E isso aqui embaixo o número de casos de síndrome respiratória aguda grave aqui por 100 mil habitantes ao longo do tempo para as duas cidades. Então, o que você quer é que esse R de T aqui seja menor do que 1. Né? Você quer que o R de T seja menor do que 1, porque daí você sabe que a epidemia está sob controle. Se for maior, está crescendo. Por que você não usa simplesmente a taxa de crescimento? Porque o R tem a ver com a taxa de crescimento do número de casos. Por que você não usa só direto a taxa de crescimento? Primeiro, porque eu vou mostrar para vocês, o R depende da taxa de crescimento e do tempo médio que leva para uma pessoa transmitir para outra. Né? Não é só quantas... A taxa de crescimento, falei o contrário, ela depende de para quantas pessoas cada pessoa transmite e depende também de quanto tempo leva para uma pessoa transmitir para outra. Né? O R é importante porque ele me diz realmente quão perto eu estou de controlar a doença. Ela pode até estar crescendo num certo intervalo de tempo, mas com R pequenininho, porque a pessoa transmite para muito rápido, mas para pouca gente. Então pode crescer no momento, mas a taxa de crescimento sozinha não me diz se eu estou mais perto ou não de controlar. O que importa na hora de controle é esse número aqui. Bom, mas como é que você estima esse R? Tanto o R0 como o R de T dependem das mesmas coisas. Eu preciso ver a evolução do número de casos e eu preciso ver quanto tempo leva para um paciente infectado transmitir para o próximo. E esse tempo, na verdade, vai ser uma distribuição de probabilidade, né? Se eu pego a doença hoje, eu tenho uma probabilidade bem baixinha de transmitir para uma outra pessoa no mesmo dia, geralmente no mesmo dia é 0, né? Mas, e depois uma certa probabilidade de transmitir amanhã, uma certa probabilidade de transmitir dali a 2 dias, 3 dias, 4 dias. Então eu tenho uma distribuição de probabilidade em função do tempo a partir do quanto a pessoa foi infectada. Então, juntando essas duas coisas, eu consigo estimar o R de T e o R0. O problema começa com como é que eu estimo, como é que eu meço essa quantidade aqui? O intervalo de tempo entre uma pessoa ser infectada e infectar a próxima. Isso é difícil de estimar porque geralmente a gente não conhece, não sabe quando que a pessoa foi infectada. Né? Se está todo mundo andando na cidade, né, e a doença você pode ter sido infectado ontem, quando você tomou o metrô, antes de ontem, quando você foi no supermercado, ou semana atrás, quando você foi tomar um cafezinho no bar. Você não sabe quando você foi infectado. Então, isso aqui é uma das grandes dificuldades. Como é que eu estimo essa quantidade aqui? Isso aqui também é problemático. O número de casos. Existe um atraso grande entre uma pessoa ficar doente, até saber que ficou doente, e isso ser registrado no site da prefeitura, no site do governo do estado.
Você pode registrar o número de casos, aqui eu posso trocar as bolas, mas, se não me engano, a prefeitura registra o número de casos assim. No dia de hoje eu recebi 100 notificações de pessoas que testaram positivo para Covid. O governo do estado, ele faz diferente, ele fala, no dia de hoje eu fui lá e vi que 2 pessoas foram infectadas no dia 20 de novembro, 10 foram infectadas no dia 15 de novembro, mais 3 no dia 12, mais 20 no dia 1º de novembro, mais 15 no dia 15 de outubro, né? E eles colocam o número de infectados em cada dia, né? Então, tem maneiras diferentes de você registrar essa curva de evolução de número de casos. Tem maneira diferente de você definir o que é caso. Tudo isso aqui complica a hora de você estimar essas coisas. Geralmente, quando você vê curva de número de casos, você vai ver aqui, sempre no finalzinho da curva, você vai ver a curva caindo. Parece, opa, está melhorando, começou a cair. Mas não, é porque se você tem um atraso de 30 dias, 15 dias no mínimo, mas geralmente é mais 30 ou 60, para você estabilizar o número de casos registrado. A burocracia demora muito para atualizar essas coisas. Mesmo porque quando você tem um hospital lotado, com um monte de gente chegando doente ao mesmo tempo, o médico está mais preocupado em cuidar das pessoas do que anotar na planilha que teve mais 10 casos testando positivo naquele dia, né? Então, isso aqui tudo causa dificuldade. Mas uma dificuldade em particular que acontece é essa aqui. Para estimar essa distribuição aqui, o intervalo de geração. Intervalo de geração porque ele quer dizer que eu tenho a primeira geração dos infectados, a segunda geração dos infectados, né? Quem foi infectado pelo primeiro, quem foi infectado pelo segundo, né? Tanto vai ter a segunda, terceira, quarta, quinta geração de infectados. Isto aqui é quase impossível de você observar diretamente, né? Exceto bem no comecinho, quando o número de casos é bem pequeno, você não sabe quem foi que infectou quem, nem quanto tempo, nem quando foi exatamente o instante que a pessoa foi infectada. O que você consegue medir é isto aqui, que chama intervalo serial, que é o intervalo de tempo entre um paciente desenvolver os sintomas e o próximo paciente para quem ele passou a doença desenvolver os sintomas. Eu consigo medir isto aqui, em geral. E já não, isso aqui também não é fácil de medir. E eu também tenho o tempo de incubação, né? Quanto tempo leva para uma pessoa ficar infectada e ela começar a desenvolver os sintomas. Isso varia também de pessoa para pessoa. Então, o problema que a gente tem eu tenho uma amostra da distribuição de probabilidade desse intervalo de tempo, entre uma pessoa desenvolver sintomas e a próxima desenvolver sintomas. E eu quero saber, é possível eu estimar o tempo que leva, a distribuição de probabilidade, né, do tempo que leva entre uma pessoa se infectar e infectar a próxima, e do tempo de incubação, a partir disto aqui. O Leonardo, o João Marcos, não sei se já saiu, mas o Leonardo e o João Marcos iam achar isso legal, o Kenji também, porque isso aqui é um problema de estimação cega, né? Na verdade, eu tenho uma mistura de
duas densidades de probabilidade, gerando uma terceira, eu vejo essa terceira, eu quero achar essas duas. Então, é bem isso que vocês são especialistas em trabalhar. Tem um problema adicional aqui. Se vocês olharem aqui na parte esquerda desse gráfico, a distribuição do intervalo serial, ela pode assumir valores negativos, né? O primeiro artigo que eu participei, né, que a gente publicou sobre COVID, era para estimar essa distribuição aqui a partir de algumas amostras. E tinha uns valores negativos. O que quer dizer? Quer dizer que essa pessoa passou a doença para essa, transmitiu para essa, mas essa daqui começou a desenvolver sintomas primeiro. É esquisito, mas acontece, com uma probabilidade que não é tão baixa assim, é 5, 6, de 5 a 10% para a COVID na amostra que a gente tinha aqui para São Paulo, para o Brasil. Porque o tempo de incubação é diferente. Então, essa pessoa aqui era mais sensível ou estava mais fraca, ela começou a desenvolver sintomas mais rápido do que essa daqui. Então, o intervalo serial pode ser negativo. Esse intervalo serial negativo bagunça completamente as estimativas de R0 de RDT. O pessoal muitas vezes usa o intervalo serial, como não consegue medir isto aqui, eles usam isto aqui no lugar. Mas quando eu uso uma coisa que tem possibilidade de dar valor negativo, eu posso chegar a ter um R0 que cai quando a taxa de crescimento do número de casos aumenta. Quer dizer, o negócio não faz sentido, né? O Carlos e o Thiago resolveram esse problema, né? Eu, o Carlos e o Thiago resolvemos esse problema. A gente mostrou em que condições que você consegue, a partir de estimativas disso aqui, recuperar este intervalo e este intervalo. A gente mostrou que em várias condições o número de soluções não é único, quer dizer, tem mais de uma opção, né? E dependendo da situação, se você conhecer alguma coisa sobre o tempo de incubação nunca vai ser menor do que 5 dias, né? Aí eu posso colocar algumas restrições a mais e escolher algumas soluções que são impossíveis por causa de algum conhecimento a mais e acabar chegando na solução correta. Também tem um problema de sensibilidade, a solução tem que tomar bastante cuidado, senão ela fica muito sensível a qualquer errinho na estimativa dessa distribuição aqui. Nós estamos escrevendo um artigo agora para mandar sobre isso. O interessante, sem entrar nos detalhes aqui, é que eu posso escrever o problema ali como usando a função geradora de momentos, né? Eu posso escrever esse problema como produto de 3 transformado a Z. E resolver o problema acaba ficando alocar os zeros das transformadas Z, colocar os zeros para um lado para o outro, escolher de uma maneira adequada aqui para desembaralhar esse negócio. Tá? Tem muita coisa a mais que tem para estimar em cima desse tipo de problema. Além do problema da distribuição do intervalo de geração, você tem
a distribuição etária da população e quanto que uma criança de 2 anos se tem contato com uma pessoa de 35 ou com uma pessoa de 38, isso faz diferença nas estimativas. Você tem que levar em conta que o número de contatos de cada pessoa não é igual, quer dizer, tem gente que sai muito, vai a bar, vai a festa, não quer usar máscara de jeito nenhum, e aí transmite, se pegar, transmite para um monte de gente. E tem pessoas que tomam mais cuidado, não transmitem para ninguém ou para quase ninguém. Isso dá, dependendo de como é a distribuição, ela pode ser bem assimétrica. Eu posso ter uma diferença brutal na evolução da doença, né? Isso aqui são estimativas na literatura sobre esse parâmetro de dispersão aqui, né? Em alguns casos, pelo que diz na literatura, não vai ter mais a doença, a epidemia vai acabar quando tiver 17% da população foi infectada, se esse número aqui tivesse correto. Bom, isso aqui, São Paulo e Manaus já provaram que não é verdade. Limite superior desse artigo aqui daria uma taxa de ataque, né, o número de infectados no final de 28%. Isso aqui também, Manaus e São Paulo, mostrou que não é verdade. Mesmo esse número mais alto que foi estimado, dá ainda abaixo do que deu em Manaus. Então, será que esse número varia de cidade para cidade? Como é que a gente estima isso? Nós estamos trabalhando agora com uma ideia de fazer uns testes genéticos com amostra de sangue coletada em algumas cidades, para tentar estimar esse número aqui indiretamente a partir de exame de sangue. Vamos ver se isso funciona. Os testes que você faz de anticorpos, né, que esse estudo todo foi baseado em teste de anticorpo, depois de um tempo o teste mesmo começa a dar negativo mesmo para quem já pegou. Então, eu não tinha explicado o que é a diferença entre a curva azul e a vermelha. A curva azul são os valores que foram medidos, né? Então, a gente observa que, a partir de um certo momento, a taxa de pessoas que já pegou a doença começa a cair com o tempo. Bom, isso não pode ser verdade, né? Isso acontece porque a concentração de anticorpos no sangue, isso depende do tipo de anticorpo, depende de um monte de coisa, depende do tipo do teste, vai caindo com o tempo. Então, a gente desenvolveu um método para corrigir isso, para corrigir essa queda, usando dados de Manaus, e aí aplicamos a mesma correção para São Paulo. A gente tem que levar em conta o efeito das medidas sanitárias, né, de fechamento de escola, de uso de máscara, de fechamento de comércio e tudo mais. Isso tem um efeito grande também. E eu tenho que tentar distinguir esses vários efeitos em cima de todo a partir da quantidade de dados, inclusive para poder prever o que vai acontecer para o futuro. Olha, dependendo do conjunto de parâmetros que você usa, o que vai acontecer de novembro para frente é bem diferente, olha, se for nesse caso. Tudo isso aqui, todos esses casos explicam mais ou menos o que acontecia até o dia 1º de novembro. Mas dependendo da quantidade de parâmetros que você coloca, você tem uma evolução para frente diferente, né? O cenário mais assustador é este aqui, que talvez seja o que está acontecendo agora. Tem mais um repique grandão aí. Pode estar vindo pela frente, não sei. Se você tiver
perda de imunidade, aí você pode ter um segundo surto grandão daqui a um ano, ou daqui a um ano e meio, né? Dependendo do caso. Então, todos esses parâmetros aqui são importantes de você tentar estimar. A gente está tentando trabalhar em estimativa desses parâmetros com base nos modelos, aí usando esses algoritmos PMCMC, Particle Markov Chain Monte Carlo, que daí já estou entrando na seara do Marcelo Bruno, né? E tentar achar estimativas independentes, sem se basear só no curva de infectados, porque essa curva de número de casos tem um monte de erros, né? Para esses parâmetros adicionais aqui, para tentar prever o que vai acontecer daqui para frente. Bom, então a conclusão é que realmente tem bastante coisa de processamento de sinais, de vários assuntos diferentes, que dá para usar em análise epidemiológica. Tem vários algoritmos que a gente pode adaptar ou às vezes usar quase sem muita variação em cima dos problemas que aparecem, que o pessoal precisa usar para tentar entender o que está acontecendo e o que vai acontecer à medida que a epidemia vai se desenrolando. Então, era isso. Vitor, muito obrigado pela palestra. Enquanto você estava falando aqui, eu fui abrindo meus históricos aqui. Eu estava vendo quando que foi a defesa do Carlos, né? Que tanto eu quanto o Marcelo Bruno, a gente participou da defesa do Carlos e eu vi. Na verdade, deve estar completando um ano. Eu não lembro exatamente a data que foi, mas deve estar. Foi em janeiro? Não, nem completou um ano, então. Foi esse ano ainda, então, não foi nem ano passado. Foi esse ano, né? A maior parte disso aí foi o Carlos que fez. O Thiago fez um monte de coisa também. E eu implementei alguns desses modelos, mas o grosso disso aí foi o Carlos que fez. Então, só fazendo esse comentário, a tese, o mestrado do Carlos foi em processamento de sinais de emissão acústica, né? Um assunto bem diferente aí. Até quando a gente tinha perguntado para ele o que ele pretendia continuar no doutorado, pensando que ele ia continuar nesse trabalho, ele tinha falado que ele queria trabalhar com dengue, né? Que também é epidemiologia, né? Querendo ou não. E agora vendo, né? Eu acredito que essa mudança que vocês fizeram deve ter sido lá para talvez março, abril, né? Então, o trabalho que vocês conseguiram desenvolver nesse curto período de tempo aí foi sensacional. Então, parabéns a vocês aí. O cara já tem um artigo na Science. Então, isso é... Mas ele tem um artigo na Science, um na Nature, e tem uns segundos em revisão lá na Science. Que tá para sair já. Não, incrível. Tá em revisão, né? Vamos ver se dá certo. E uma das coisas muito legais aqui, né, que fica como mensagem aí para quem está assistindo a gente, é como a nossa área é muito interdisciplinar, né, multidisciplinar, na verdade. Como ela se conversa com todas as áreas, né, como o professor Anderson falou lá na primeira palestra, como os demais colegas citaram também, e a gente pôde ver nas apresentações, né, mas e também, né, que vai muito na linha do que o professor João mostrou, do clássico, da história, de tudo, e como todas essas técnicas clássicas, né, tudo isso se conversa muito bem com as outras áreas e tem uma gama de aplicações muito grande, né, então, partindo das coisas... Você não imagina, né?
Exatamente. Esse intervalo de geração foi resolvido com transformada Z. Uhum. Não, é umas sacadas assim incríveis assim. Então, parabéns aí pelo trabalho. Achei muito interessante essas sacadas e que, né, mostrar pro pessoal aí que tá vendo a gente, exatamente, né? Tem muita coisa ainda que a gente consegue explorar com essa nossa abordagem clássica. Então, é sempre muito bom saber toda essa história, né? Ver da onde a gente veio, que tem muita informação lá, né? Saber usar essa informação é muito, muito importante. Bom, eu vou partir para as perguntas. Estou verificando aqui no chat, a gente ainda não teve nenhuma, mas às vezes tem um pequeno delay. E aproveito para abrir para os demais colegas, se os demais colegas tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Bom, Victor. Eu tenho uma curiosidade, professor. Em relação aos dados, né? Eu gostaria de perguntar como é que foi a interação com o pessoal da área da saúde e como foi esse processo de obtenção dos dados, né, para a realização do trabalho. Aproveitando aí para parabenizar aí pelos resultados, né? Acho que vai dar uma contribuição bastante interessante para o entendimento aí da propagação da doença, né? Como eu falei, a gente já tinha uma colaboração com o pessoal da medicina desde o começo do ano passado. E eles têm todo uma rede de contatos para conseguir esses dados. Eles conhecem gente nas secretarias da saúde dos estados, no Ministério da Saúde, né? Se bem que o Ministério da Saúde agora está meio prejudicado, mas de banco de sangue também eles tinham, quer dizer, a Esther já trabalhava fazia tempo com o pessoal de banco de sangue para estudar dengue. Então ela já tinha essa rede de contatos. Não é um negócio fácil de fazer, não. É bem complicado. E também caro, porque você precisa o banco de sangue armazena, guarda a amostra de sangue por 6 meses, né? Congelado, né? Imagino. Agora elas estavam tentando arrumar dinheiro para pegar algumas amostras mais antigas e manter guardado para poder fazer alguma análise de algumas novas ideias que a gente teve ou algum eventual que apareça aí na frente, né? E aí, para guardar os dados, aí não tem tanto lado de guardar o dado propriamente dito, depois que você fez as medidas, mas guardar as amostras de sangue, aí precisa ter geladeira, espaço e tudo mais, não é um negócio fácil, não. Imagino, trabalhar com dados da saúde sempre tem dados sensíveis, processos caros, complicados, muitas vezes por trás, né? O pessoal tem acordo com empresa de telefonia para fazer alguns estudos de mobilidade, né? Com o Google para fazer estudo de mobilidade também. Quanta gente viaja de São Paulo para Campinas para saber como é que é a transmissão da doença de São Paulo para Campinas, esse tipo de coisa. Ok, obrigado, professor. Obrigado mais uma vez, Victor, e parabéns aí pelo trabalho de vocês.